Não vou dizer bom dia porque vocês já estão cansados de dizer bom dia. Maranata! Somente para os viventes agora. Maranata! Ok, alguns não estão querendo falar pelo jeito. Não sei se é o frio, mas agora é a hora de você falar. Então você pode dizer amém quando a gente disser alguma coisa também. Bom dia, irmãos, e é um prazer estar aqui nessa. Pastor Lauro, muito obrigado pelo convite. O Quarteto Marcas já está grato. Não é que a gente se perdeu, não foi isso. É que a gente gostou da paisagem e a gente parou meia hora ali para dar uma olhada. Mas que paisagem bonita vocês têm aqui. E para mim, que sou diretor de Clube dos Bravadores, esse local aqui é perfeito. Mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Somos gratos por estar aqui e agradecemos a Deus por isso. Apucarana esteve se apresentando aqui o coral. Eu sou ancião jovem da Igreja Central de Maringá e diretor do Clube dos Bravadores. E trabalho com os jovens. E o coral da Igreja Central está bem interessante, 180 vozes, jovens. É um coral fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de convidá-los, eles ficariam gratos também. E é um trabalho muito interessante. Eu vi aqui o coral, o pastor canta no coral, né, pastor? Já está abençoado, o ônibus não quebra, não acontece nada de errado. É assim que acontece, pastor? Não é assim, né? Eu sou irmão de pastor e eu sei que o carro dele também quebra e que o pneu também fura. É claro que estão fazendo o trabalho de Deus, mas as coisas acontecem, não é mesmo? Mas a Apucarana fez parte da minha vida também. Eu servi aqui no 30, 1 ano e meio, fui voluntário ali. E eu não vou falar que isso foi há 20 anos atrás, senão você vai descobrir a minha idade. Mas já faz 20 anos que eu servi o exército ali em Apucarana. E alguns jovens garanto que não tinham nem nascido, né? Que estão no coral hoje. Apucarana foi uma cidade muito legal. E tive uma experiência muito boa na Apucarana. O único soldado adventista, 600 soldados. Então eu cheguei na companhia de apoio e me apresentei, mas meu nome não estava lá. Me mandaram para a companhia de comando e serviço. E meu nome também não estava lá. Então eu fui para a primeira companhia de fuzileiro. Por isso que eu tenho esse corpo atlético. Fuzileiro, por isso que eu sou encorpado desse jeito. 1 ano e meio ali servindo. Aí na primeira companhia também não encontraram. Soldado Melo. Então me mandaram para a segunda companhia de fuzileiros. E eu cheguei lá com todo o meu porte de fuzileiro. Eles logo viram que eu estava no local ideal, no local certo. E então o sargento disse, olha, como sim, mas trabalho você não faz, né? Coisa dura você não faz. Então fui para o pelotão de comando e serviço, porque eu já tinha habilitação. Eu logo aprendi com a habilitação, não precisava de carriola no começo, mas me deram um Jeep. Então eu era motorista, mas daí, como motorista, eles não queriam, já estava lotado e me mandaram para o segundo pelotão de fuzileiro. E sabe como que Deus trabalha na nossa vida? Foi me apresentar ao sargento comandante daquele pelotão. Sargento, sou adventista, estou aqui, etc. Você é adventista? Sou adventista. E o sargento me disse só isso, só. Toda a minha família é adventista. E eu saí da igreja por causa do quartel. Ele falou, então, Melo, eu vou te fazer o seguinte, vou ficar de olho em você. Um desvio seu, uma cerveja que eu souber que você tomou na cidade, uns filmes no cinema, e eu te coloco de serviço todos os sábados. Então eu estou de olho em você. Mas graças a Deus foi muito tranquilo, tive essa oportunidade, e quando caiu o serviço de sábado eu falava com ele, ele já trocava para o domingo, ou às vezes tirava. E foi assim que eu passei meu tempo aqui na região de Apucarana. Mas nós viemos aqui para falar de mim, viemos aqui para falar de uma pessoa muito especial, que é Jesus, e na lição nós falamos muito sobre Jesus. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Esse é o primeiro encontro distrital, pastor? É o primeiro de muitos, acredito eu. Já estamos vendo que o senhor é um homem que trabalha. Parabéns pela iniciativa e parabéns por vocês estarem aqui também. A aceitação de estarem aqui e o desafio. Mas vamos ler então. O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele,
Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram ao leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram o nome de Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Apenas para nós entendermos como foi aquele cenário, imagine você dentro desse salão. Aqui é uma igreja? Funciona uma igreja aqui, pastor? Ou é só para esse evento? Ok, o salão comunitário. Mas imagine então esse salão comunitário entupido de gente, até aqui, em volta de mim. E era assim que estava acontecendo lá. Sabe por quê? Porque Jesus estava naquela casa. E se você ler o Desejado, a irmã White disse que era a casa de Simão Pedro. E se você retornar em Marcos capítulo 1, Jesus saía e ia para a casa de Simão Pedro também, onde curou a sogra de Simão, não é isso? Então a casa era a casa de Simão Pedro. E Jesus estava naquela casa, e quando Jesus está em casa, coisas maravilhosas acontecem. E Jesus estava ali, aquela multidão entupida, imagine aqui tudo lotado, e aquele empurra, e então vinham os homens com um paralítico, e aquelas pessoas não abriram caminho para aquele paralítico chegar até Jesus. Mas então a determinação daqueles homens era tanta que eles subiram pelo telhado, desceram o paralítico perante ele, e Jesus então olha para o paralítico e diz: Perdoados estão os seus pecados? E eles começaram a murmurar ali entre eles: Poxa vida, mas quem é esse camarada aí que está perdoando o pecado? Não é só Deus que perdoa? E então Jesus provou para eles que Jesus também fazia milagres, e Jesus fez uma cura. E aquele homem pegou a sua cama que ele carregava ele por tanto tempo, agora ele saía com aquela cama, e todos ficaram admirados. Agora, para vocês entenderem a mensagem dessa manhã, nós queremos dizer: quando Jesus está em casa, o que acontece? Como está Jesus na sua casa? É a pergunta dessa manhã. Acordaram, hein? Alguns acordaram aí. Chegou a babar agora, hein, pastor? Mas olha só, quando Jesus está em casa, tudo se torna mais fácil. Como serão as nossas atitudes em relação a isso? Será que colocamos Jesus em primeiro plano? Será que as nossas residências estão cheias de pessoas querendo ouvir e ver sobre esse Jesus? E Jesus naquele momento, com aquelas pessoas todas naquela casa, e algumas pessoas serviam como barreiras até Jesus. E sabe o que acontece em nossa vida espiritual? Muitas vezes nós, eu e você, somos barreiras. Impedimos que outras pessoas se acheguem até Jesus, não ficando na porta do salão, não conversando ali. Sabe como acontece isso? Conhece o que é testemunho? Muitas vezes, através do nosso testemunho, nós formamos o que? Uma grande barreira, e não deixamos que as pessoas vejam o que é seguir a Jesus. As pessoas querem chegar até Jesus, mas nós nos colocamos como os cristãos ali na frente, e então ela olha para a gente e diz assim: para que eu vou ser cristão? Para fazer as coisas que eu faço? Continuo não sendo. Olha a importância do testemunho. Que ambientes temos frequentado? Jovens, aonde nós temos ido? Será que quando o nosso vizinho olha para a gente assim, e ele pensa assim: olha, para ser um cristão igual a você, eu prefiro continuar na minha, porque você vai no mesmo jogo de futebol no estádio comigo, você vai na boate, você muitas vezes toma uma bebida alcoólica, não vejo diferença na sua vida da minha. Então para que eu vou me comprometer a se batizar, esse tipo de coisa assim? Loucura. E isso começa a formar barreiras.
E as pessoas vendo o nosso testemunho começam a crer, aquele camarada lá é adventista, mas lá é tranquilo, a igreja lá também é bem liberal, e é difícil. Tem um clube de 70 desbravadores, e sabe o que alguns pais me disseram já? Olha, eu trouxe meu filho para cá, achando que aqui ele poderia aprender alguma coisa diferente, mas eu sei que tem uns 2, 3 aqui no meio, que é a mesma coisa daqueles lá de fora. E aí, eu digo o que para um pai desse? Está vendo o valor do testemunho? E eu tenho que dizer o seguinte, olha, nós somos homens e somos falhos, somos pecadores e filhos do pecado. E se você nessa manhã veio aqui para ver o Quarteto Marcas, ou para ver o Pastor Lauro, e veio atrás apenas de confraternização, está errado. Sabe por quê? Porque nós temos que ir à igreja atrás de quem? De Jesus. Não devemos nos espelhar em homens, grandes pregadores, grandes grupos. Mas o que adianta isso? Se estamos buscando isso em nossa vida espiritual, grandes programas na igreja, está errado. E por isso que muitos do nosso meio vão se perder por causa disso. Porque quando ele chega na igreja e é uma pessoa que ele vê pregando e ele não gosta, ele vai embora. Porque ele não foi atrás de Jesus. E sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa muito interessante. Independente de quem está falando ou quem está lá na frente, pode ter certeza que o Espírito Santo está com ele. E Deus trabalha os homens e as pessoas de uma maneira que nós devemos respeitar isso. E tenho certeza que a cada mensagem que é pregada, para alguém está servindo. O Espírito Santo trabalha assim. E talvez muitos de nós hoje temos que ouvir algumas coisas a respeito disso. Estamos com problemas na igreja central, de reverência dentro da igreja. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas ficavam descalças para estar perante Deus e se prostravam de joelho. Mas nós vamos na igreja apenas para conversar com um amigo, para cantar, porque o coral vai cantar. Hoje é dia do coral, então eu vou lá, eu tenho que estar cedo. E quando o coral canta, você vai para fora, fica esperando até o próximo hino. Estamos perdendo esse foco. E o nosso foco, a nossa meta tem que ser sempre Jesus. E se nós perdemos isso, estamos trabalhando com barreiras dentro da igreja. Nós temos que buscar a Cristo. E é muito perigoso quando uma pessoa diz assim, olha, você está fazendo isso aqui, não, vem assim mesmo, Jesus te aceita assim, não precisa mudar. Realmente você tem que ir da maneira que você está. Mas a partir do momento que você foi até Cristo, você não pode sair da mesma maneira que você estava. Não podemos pensar que Jesus vai nos perdoar sempre e eu posso servir da minha maneira. Olha, eu não vou largar desse cafezinho aqui, mas vou servir assim, Jesus me aceita assim. É muito perigoso pensar assim. A nossa atitude tem que mudar. E para isso nós temos que ter apenas um foco: Jesus, Deus, mais nada. As outras coisas acontecem e líderes nossos caem. E se você se decepcionar porque aconteceu alguma coisa com o ancião da sua igreja, não vou mais porque lá o ancião fez isso. Então não sei o que você está fazendo dentro da igreja. Se estamos buscando isso, pessoas vão errar, sempre vão errar e sempre vão falhar. E essas pessoas começam a se tornar barreiras. Mas olha só, quando Jesus está em casa, as barreiras podem ser o quê? O que elas podem ser? Não entendi ainda. Quebradas, transpostas. Sabe por quê? Olha a fé daqueles homens. E a Bíblia diz, Jesus vendo a fé daqueles homens. E quando Jesus está em casa, a nossa fé pode ser vista. Como está a sua fé? No que temos acreditado? Será que as pessoas olhem para a gente e dizem assim, esse é um homem de fé? Eu estar pregando aqui nessa manhã não quer dizer nada, porque sabe por quê? Porque você pode me conhecer apenas hoje. Poxa vida, esse camarada aí deve ter uma vida legal na igreja, hein? Pregando, está junto com o quarteto e tal, mas e meu coração? Você sabe. Mas quando Jesus olha para você, e Ele está olhando para você nesse momento, e você sabe dentro da sua cabeça e dentro do seu coração como está a sua fé.
E se Jesus olhasse para o seu coração agora, o que ele poderia dizer da sua fé? Será que Jesus poderia ver a nossa fé? Será que todas aquelas pessoas poderiam ver a fé daqueles homens, como viram naqueles homens em nós? O nosso testemunho como isso tem sido? Mas aqueles homens, o tamanho, a sua fé era tanta que eles conseguiram fazer o quê? Para que você entenda, andei pesquisando como eram as casas daquela época. E as casas geralmente tinham o telhado plano, porque eles secavam sementes em cima dos telhados. E então havia uma escadaria. A maioria das casas tinha uma escadinha que eles subiam no telhado para secar sementes, folhas. E aqueles telhados não eram tão difíceis assim. Eram folhas e tramas e galhos, e algumas com madeira. E a única oportunidade que eles tinham de chegar ao pé de Cristo era o quê? Subindo pelo telhado. Mas para ele, aquelas barreiras todas, eles conseguiram o quê? Transpor essas barreiras. Porque o foco principal deles era chegar até Cristo. Agora imagine aqueles homens abrindo. Imagine esse teto agora sendo cortado e rasgado. E descendo aqui um paralítico. E de alguma maneira eles conseguiram descer e amarraram aquele homem e o desceram até ali. E Jesus pôde ver que a fé daqueles homens era uma coisa assim impressionante. Mas quando Jesus está em casa, além de a nossa fé ser vista, quando Jesus está em casa também o perdão acontece. E Jesus então olhou para aquele paralítico ali deitado e disse assim: olha, homem, teus pecados estão perdoados. Mas que espanto é esse? O paralítico é isso que ele quer? Será que um homem que viveu tantos anos com problemas deficientes, com problemas físicos, era isso que ele queria? Será que ele não queria uma cura e sair dali andando? E as pessoas começaram a dizer: mas quem é esse para perdoar pecados senão Deus? E alguns diziam assim: esse camarada ele não quer ser perdoado não, ele quer andar, ele quer ser um homem ativo, um homem normal. E eu pergunto para você nessa manhã mais uma vez, e gosto de perguntar para fazer você pensar e raciocinar: o que temos pedido a Deus? Quando que nós vamos na presença de Jesus? Será que nós não estamos pedindo: Senhor Deus, estou com um problema financeiro, me ajude. Senhor Deus, estou com um problema terrível de enfermidade, cura, tira de mim essa doença. Mas sabe do que estamos nos esquecendo? De pedir perdão pelos nossos pecados primeiro. Estamos querendo uma cura, mas estamos esquecendo que nós somos pecadores e temos pecados, vivemos em pecado e não estamos pedindo perdão pelo pecado. Mas quando Jesus olhou para aquele homem, ele sabia que a maior enfermidade daquele homem era o quê? Os seus pecados. Agora imagine você leva um tiro no peito, vamos por três tiros no peito, e você chega no hospital ali sangrando e o médico olha para você: olha, esse camarada aí tem uma unha encravada, vamos tratar essa unha, depois a gente vê esse peito. É assim que acontece? Ele tem que cuidar o que primeiro? Aquilo que está ameaçando a sua vida. É claro que ele vai tentar salvar aquela pessoa. E quando Jesus olha para a gente, ele sabe que nós estamos precisando realmente. Então pedir não é problema nenhum, nós temos que pedir mesmo, e as bênçãos estão aí. E se você leu a oração de Jabes, é uma coisa impressionante, porque nós devemos pedir as bênçãos. Muitas delas você recebe, mas muitas você deixa de ganhar porque você não pediu. E sabe de uma coisa? Jesus curou aquele homem primeiro, perdoou primeiro seus pecados, porque era aquilo ali, era a maior enfermidade daquele homem não era ser um paralítico. Qual será a nossa maior enfermidade hoje? Será que é um problema financeiro realmente? Será que é um ente querido que está num leito? Ou você mesmo com algum problema? É assim que será que devemos chegar a Jesus e querer tantas coisas e continuarmos vivendo em pecado? E eu vou dizer uma coisa para você agora, e guarde bem isso. Se você sair daqui apenas com essa mensagenzinha, acho que já valeu a pena. Sabe qual é o maior erro do ser humano? Sabe qual é o pior pecado do ser humano? Não é matar, nem adulterar, nem nada. Então preste atenção. O maior erro da nossa vida, o maior pecado é aquele que nos separa de Deus. É aquele que você fala assim: só mais um pouquinho, mais uma vez só, pastor.
Jesus, eu errei, mas eu vou parar. Aí você gosta demais disso. E quando chegar a oportunidade, você faz de novo. E eu faço de novo. E nós continuamos fazendo. Esse é o pior pecado, é aquele que nos separa de Deus. E o inimigo sabe qual é o pecado de cada um, que você não consegue mais largar. Para alguns pode ser alguma coisa pequena, medíocre, mas é o que nos afasta de Deus. E às vezes a nossa vida, algumas pessoas dizem assim: nossa, minha vida não vai mais para frente, eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus não é um Deus de castigo. Ele não está com um chicote na mão e dizendo assim: olha, eu vou te punir porque você não fez isso. Não é assim que acontece. Mas Ele permite que as coisas desse mundo nos assolem, porque Jesus ainda não veio a esse mundo, está para vir, mas o diabo já está aqui. E esse é um mundo de pecado, de dores e de sofrimento. Não tem como nós passarmos aqui ilesos, a não ser pela graça de Deus. E esses pecadinhos vão segurando a gente e vai amarrando a gente. E Jesus então perdoou os pecados daquele homem. E para que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, Jesus disse então: para que vocês saibam que o Filho do Homem também tem o poder para perdoar os pecados. Olhou para o paralítico e disse: e para o paralítico, podem ter certeza que ele já estava dentro dele curado. O que ele precisava era esse alívio, porque Jesus olhou para ele e viu que em seu coração o que ele queria era apenas o que? Um perdão dos seus pecados. Mas Deus fez mais ainda por ele. Jesus olhou para ele e disse assim: pega a tua cama e vai embora daqui. Aquela cama que o carregou por tantos anos, agora embaixo dos seus braços. E Jesus fez aquela cura. Então, meus queridos, nós temos que saber bem que tipo de vida que nós estamos levando, que tipo de pecados está nos afastando de Jesus. Às vezes nem não damos prioridade para estar aos pés de Cristo, mas às vezes esses pecadinhos vão nos afastando tanto. E se nós nos habituarmos a pedir perdão pelos pecados por pedir, sabe o que vai acontecer no seu coração? Chega uma hora que não vai ter mais arrependimento. E o hábito é tanto, você errei, perdão, e Deus está aí para te perdoar quantas vezes você for até Ele, como se fosse a primeira vez. Ele vai dizer para você assim: vou jogar seus pecados no fundo do mar, nas profundezas. Mas para isso tem que haver um arrependimento. E se nos habituarmos a errar, perdoar, errar, vira uma rotina, e já não temos mais o arrependimento, não choramos mais. Quando você coloca a sua roupa para a igreja aos sábados e domingos, a gente diz muito aos sábados, sabe por quê? Porque de quarta-feira é a mesma frequência na igreja do Senhor, pastor. Amém por isso. Amém por isso. Não é a regra. Oi? Pequenos grupos, de quarta-feira pequenos grupos. O pastor tem trabalhado bastante, hein? Já vi que ele é bom, pastor. Mas na maioria das igrejas, quarta-feira é uma lástima. É terrível. Agora, você acha que dá para ser um cristão, você indo apenas sábado, ficando 2 horas assistindo um programa na igreja? É ser adventista e ser um cristão? Será que as nossas orações de manhã como é? Senhor Deus, esteja comigo nesse dia, muito obrigado, amém. Chegou a noite, Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, amém. 40 segundos de oração diária. Como faz? A Bíblia diz que Jesus orava de manhã, à tarde, à noite, madrugada, de sol a sol. Essa era a sua comunhão com Deus, e por isso que Ele fez coisas maravilhosas aqui nessa terra. E saiba você que Jesus, todas essas curas que Ele fez, não foi porque Ele tinha o poder, porque Ele era Deus com o Pai e com o Espírito, mas Ele fez por tamanho a sua comunhão. E Pedro experimentou isso, a sua comunhão era tanto que fez o quê? Fez curas, ressuscitou Dorcas, tamanha era a sua comunhão com Jesus. Você vê o pastor da sua igreja hoje dizendo assim: pega a tua cama e anda, passa a mão no seu olho e você começa a enxergar. Sabe, você nunca vai ver isso, sabe por quê? Porque a nossa comunhão hoje não é mais a mesma quando Jesus esteve aqui nessa terra.
Ele é o exemplo maior de comunhão com o Pai. E ele buscava a Deus em todas as coisas na sua vida. E a Bíblia é clara nisso. Temos que buscar primeiro, antes de tudo, primeiro a Deus. Não comece seu dia sem ler a Bíblia, um versículo, um capítulo, que seja 2 versículos por dia, mas tome essa iniciativa. Tenho certeza que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. E se eu perguntasse assim, responda você agora no seu coração: quantos versículos você lê por dia na sua Bíblia? Bíblia nova. E tem Bíblia que parece que saiu da loja agora. E você pede uma passagem, já tem Salmos 23, e a pessoa fica para lá e para lá e para cá, não sabe nem aonde está Salmos. E a gente logo vê que aquela Bíblia está ali o quê? Parada. Eu estava comentando com eles, estávamos cantando no telão, e eu disse assim: olha só, muito legal você cantar no telão, mas o Inário está indo embora, não é? E alguns cultos nós fazemos apenas com o Inário, sabe por quê? Você começa a perder o hábito, você está acostumado a ler no telão, e daqui uns dias vai chegar umas pregações que vai colocar no telão, e alguns pregadores pregam muito com PowerPoints, e deixam de usar a Bíblia. Coloca um versículo aqui para você ler, bem grande, bonito, aquele fundo colorido, coisa maravilhosa. E daí quando ele chega em casa, o que ele quer? Ele quer PowerPoint. Ele vai ler a Bíblia no www.bibliaonline.com.br. Muito bom para você achar passagens que você quer lembrar onde quer e você não lembra mais. Ok? Mas a Bíblia tem que ser manuseada, ela tem que ser usada. Ganhe essa Bíblia do clube. E ela já está com orelhinhas e tal. Mas é para isso que a Bíblia serve, para você ler e pesquisar, e trabalhar com ela, e carregar no seu carro, e tomar chuva com ela. Tem que ser um instrumento para o dia a dia. Como você sai para a batalha desse mundo sem a sua arma, sem a sua espada? Sabe quando vamos conseguir enfrentar todos esses problemas? Assim nunca, desarmado nunca. O inimigo faz a farra e faz a festa. Essa que é a verdade. Agora vai chegar um tempo que vai ser tarde demais para isso. O que estamos esperando para esse mundo acabar? Liga a televisão. E o que você vê na televisão hoje? China. O que aconteceu lá? Terremotos. Caso Nardoni. Pais se rebelando contra filhos, filhos contra pais. A televisão falta sangrar hoje. Você assistir uma boa notícia hoje é praticamente impossível. As capas de jornais terríveis, tsunamis, terremotos, guerras e rumores de guerras, Mateus 24, Apocalipse 16, e os homens sentirão grandes calores. No que se fala muito hoje? Aquecimento global. Estamos indiferentes a essas notícias? E às vezes gostamos da notícia: vamos ver o que vai dar esse caso aqui, vamos ver o que deu o negócio. Daí ficamos assistindo isso aí, e ficamos parados, e não estamos vendo que o fim está próximo. E vai chegar um tempo que não volta mais. E o tempo é implacável. Vai chegar o dia, e o que eu fiz para esperar Jesus? E Jesus tem uma promessa maravilhosa, porque Ele disse que vai voltar a esse mundo. E sabe de uma coisa? Meu pai tinha uma lambreta. Conhece a lambreta? Os mais novos só conhecem a bisa ali, aquelas coisas. Mas meu pai tinha uma lambreta, daquelas de pneuzinho atrás. E eu andava em pé na frente, meu pai, a minha mãe e meu irmão no pneuzinho. E meu irmão é 2 anos mais velho. E meu pai ia buscar a gente todas as manhãs no colégio. E sabe o que acontecia? Nós falávamos assim para meu pai: olha, não vá até a frente do colégio. Pode esperar lá na esquina, muito fluxo ali de veículo, fica tranquilo. E quando nós saímos, lá estava a lambreta. E para quem conhece, ela quase não faz fumaça, né? Discretíssima. E ela vinha estralando e soltando fumaça. Meu pai parava em frente ao colégio e a gente pedia para morrer. E então quem chegasse primeiro na lambreta ia sentado no banco, o outro ia no pneuzinho. E às vezes eu pedia 5, 10 minutos para sair mais cedo, para chegar primeiro, para não ir no pneuzinho queimando a cara, como dizem aí. E a molecada corria atrás da lambreta, aquele fumaceiro todo, aquela coisa linda. E no outro dia a gente falava assim para meu pai: olha, não tem jeito de o senhor esperar na outra esquina? A gente sobe lá. Ali nesse horário é muito complicado. E nós chegávamos no outro dia: opa, ele não chegou ainda.
De repente a gente olhava para baixo, lá estava a lambreta. E ela no pé aqui, e às vezes não pegava e ficava dando coice de porco nela lá. Aí vinha aquela fumaceira toda de novo e a gente ia sentado no pneuzinho. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu trocaria tudo na minha vida para andar mais uma vez naquela lambreta. Sabe por quê? Porque esse tempo não volta mais. E quantas coisas nós deixamos passar nesse mundo e não volta mais. Sabe aquele ente querido que você perdeu? E que você brigou a vida inteira com ele? Não volta mais. Perdemos. E as coisas desse mundo é assim. E começamos a perder. E sabe qual é a nossa única esperança? Que um dia Jesus vai voltar nesse mundo. O quarteto vai cantar uma música agora que fala sobre a volta de Jesus. E eu pergunto para você essa manhã: o que você tem feito para esperar a volta de Jesus? Será que estamos esperando esse tempo passar? E quando Jesus voltar, nós vamos dizer assim: de quem é a glória desse homem que eu não posso ouvir? E os rochedos e as pedras cairão em cima de mim? Ou será que olharemos para o céu e vamos dizer assim: esse é o Filho de Deus que nós tanto esperamos? A escolha é sua. Não deixe essas coisas desse mundo mais nos assolar. Vamos transpassar essas barreiras, vamos até o pé de Cristo. Não diga que uma dorzinha de cabeça te tirou você de um sábado de um culto. Um soninho a mais por um sábado de manhã e deixamos de ir na igreja. Muitas coisas impedem, barreiras e barreiras. Mas como aqueles homens, temos que ter essa fé, essa determinação de ir até os pés de Cristo. Enquanto o quarteto estiver cantando, se você quiser dizer essa manhã assim: Senhor Deus, antes de curar todos esses problemas que eu tenho, essas dívidas, essas enfermidades, faça um favor para mim, perdoe meu pecado. Sabe aquele pecado que você gosta demais e eu também gosto? Peça perdão a Deus hoje, de coração. Toma uma iniciativa. Senhor Deus, perdoe meus pecados. Assim então você pode pedir um dia uma cura. Amém.